As 100 maiores descobertas da história. Física. Nossa próxima grande descoberta estremeceu as bases da ciência novamente. A teoria quântica. Um salto quântico é o menor salto possível na natureza, mas mostrou ser um passo enorme para o pensamento. Partículas subatômicas como os elétrons são capazes de se mover de um ponto a outro sem sequer ocupar o espaço entre eles. Uma impossibilidade no nosso mundo cotidiano, mas uma rotina da esfera atômica. No mundo subatômico, os átomos e seus componentes operam sob um conjunto de regras completamente diferentes de corpos materiais maiores. Um cientista alemão chamado Max Planck descreveu estas novas regras no que chamou de teoria quântica. E ela é a nossa próxima grande descoberta. A teoria quântica surge por volta de 1900, quando houve uma crise na física de proporções monumentais. Uma crise? Uma crise. Novos fenômenos que violavam as leis de Newton estavam sendo descobertos. Madame Curie, por exemplo, refinou uma coisa chamada rádio. O rádio possuía a propriedade mágica de brilhar no escuro. A energia surgia do nada. As partículas estavam surgindo do nada. Isso violava a conservação de energia. Ela estava vindo de lugar nenhum. Por volta de 1900, as pessoas pensavam que a energia era contínua, que poderíamos dividir a eletricidade e o magnetismo em pedaços cada vez menores e infinitamente. Mas por volta de 1900, Max Planck, o grande físico, teve a audácia de dizer que a energia ocorria em pacotes chamados quanta. Mas por que ele disse isso? Porque, supondo que a luz surja nesses pacotes, então podia-se explicar todos os diferentes tipos de fenômenos que se via. Que no nível fundamental, o nível do átomo, havia um efeito quântico, e a energia ocorria em pacotes, e isso também significava que a matéria possuía propriedades ondulatórias. É isso que nós chamamos de mecânica quântica? Isso mesmo. Agora, esta não era a forma como o universo deveria ser estruturado. O átomo era como uma bola de boliche, como poderia ter propriedades ondulatórias? Bem, em 1925, Erwin Schrödinger, um físico austríaco, finalmente escreveu a equação de onda que governa o elétron. Foi uma das maiores conquistas do intelecto humano. De repente, agora podíamos espiar dentro do próprio átomo. Então, estamos falando que átomos são como ondas. Átomos são partículas. Mas há uma incerteza associada a eles, não é? Isso mesmo. Então, anos depois, Max Born, um colega de Albert Einstein, deu o passo decisivo. A questão era, se a matéria é uma onda, o que é ondulação? Max Born disse que a ondulação é a probabilidade de localizá-la em qualquer ponto dado. Às vezes propomos a nossos alunos o problema. Calcule a probabilidade de você se dissolver e se rematerializar do outro lado de uma parede de tijolos. Bem, isso é absurdo. Como podemos acordar de manhã e acabar em Marte? Como podemos dormir e acordar em Júpiter? Isso é loucura, mas podemos calcular a probabilidade disso acontecer. E deve ser bem baixa. É muito baixa. Esperaríamos mais do que o tempo de existência do universo. Mas com os elétrons isso acontece o tempo todo. É o que chamamos de eletrônica. Todas as maravilhas modernas da era eletrônica, os raios laser e os microchips, no fim das contas se baseiam na natureza dos elétrons. Não sabemos onde estão, podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como isso pode acontecer, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Porque não sabemos onde esses objetos realmente estão. Isso causou tantos problemas que até Einstein finalmente rompeu com a teoria quântica e disse: "Não acredito que Deus jogue dados com o universo." Então, eu ligo isso aqui. E o que vamos ver? Bem, esse experimento se chama tubo de difração de elétrons. É um dos grandes experimentos de todos os tempos. Este experimento rendeu um prêmio Nobel em física. Ele demonstrou que um elétron possuía propriedades de uma onda. Este é um tubo de TV comum. Disparamos elétrons através de um pequeno orifício e se o elétron for uma partícula, ele deveria deixar apenas uma pequena mancha. No entanto, vemos anéis aqui, um padrão circular, o que significa que o elétron está interferindo com ele mesmo. O elétron está em mais de um lugar ao mesmo tempo e ele cria um padrão de onda mostrado aqui, mas esta não deveria ser a natureza da matéria.
Os elétrons deveriam ser como bolas de boliche, pequenas coisas parecidas com bolas de gude. No entanto, aqui vemos que quando os elétrons passam pelos orifícios, as propriedades ondulatórias criam um padrão ondulatório, exatamente como Young e muitos físicos ópticos haviam previsto centenas de anos atrás, só que agora elas estavam trabalhando para os elétrons. Eu tenho uma pergunta. Ele é mais brilhante no centro. Quando você sai do centro, é como a água, como as ondas de um lago quando você joga uma pedra. Não fica assim tão brilhante? É minha imaginação ou é isso mesmo? Isso mesmo. O elétron é mais provável no centro, mas os elétrons também podem estar mais longe, o que significa que há uma probabilidade finita de que os elétrons acabem em Marte ou Júpiter. Mas nós somos feitos de elétrons. A implicação disso é que um dia podemos acordar e descobrir que estamos em Júpiter, e este experimento, se pensarmos bem, é incrível. Quero dizer, sempre eu vou dormir pensando nesse experimento. Ele significa que os elétrons podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Elétrons podem estar em um número infinito de lugares ao mesmo tempo, e como somos feitos de elétrons, isso significa que podemos nos dividir e acabar como o filme Além da Imaginação. Com toda a sua singularidade e incerteza, a teoria quântica continua sendo o melhor modelo do mundo subatômico de que dispomos. A natureza da luz. Os antigos se perguntavam uma questão fundamental: do que o universo é feito? Eles pensavam que era de terra, ar, fogo, água. Mas se o mundo era feito disso, então o que era a luz? Não podemos colocá-la numa caixa, não podemos sacudi-la, nem tocá-la, é efêmera, mas está em toda parte. A luz está em todo e nenhum lugar. Todos experimentam a epifania da luz, mas a questão é: o que ela é? E isso perturbou os físicos durante milhares de anos. Perturbou os físicos? Mas não era isso o que eles queriam? Não era uma razão para ir trabalhar? Isso mesmo. É por isso que algumas das mentes mais brilhantes, a exemplo de Isaac Newton, fizeram os primeiros estudos definitivos sobre a natureza da luz. Newton, por exemplo, pegou a luz branca vinda do Sol, fez com que passasse por um prisma e mostrou que todas as cores do arco-íris vinham da luz branca, demonstrando que a luz branca, na verdade, era composta de vermelho, laranja, amarelo e azul. Ele não as recombinou também? Isso mesmo. Ele também demonstrou que essas cores, vermelho, laranja, amarelo, violeta, poderiam se recombinar para criar a luz branca. Então Newton pensou que o branco era particulado. Corpúsculos minúsculos, como ele os chamava, constituíam o chamado raio de luz. Então surgiu a primeira teoria da luz, o fato de que a luz é feita de partículas. Mas havia uma teoria alternativa, uma teoria rival à teoria de Newton, que dizia que a luz era uma onda. E houve um homem chamado Young que muitos anos atrás conseguiu demonstrar que a luz possuía propriedades ondulatórias. Pense em um surfista, por exemplo. Todo surfista sabe que pode pegar uma onda no mar, mas se uma segunda onda vier de outro ângulo, as duas ondas interferem, criando um padrão de interferência. E é claro, se não tomar cuidado, ele leva um caldo. Bem, Young demonstrou que isso era luz. Ele tomou um facho de luz, projetou-o através de um pequeno furinho, pegou outro facho de luz e fez essas duas ondas colidirem uma com a outra. E lá estava ele, um belo padrão de interferência. Então agora temos duas teorias rivais da luz: a particulada de Newton, a teoria corpuscular da luz, e a de Young e outros, a teoria ondulatória da luz. Aí Einstein deu o próximo passo. O que Einstein disse, e isso é genial nele, é que talvez ambos estivessem certos. Talvez Newton mostrasse que a luz possuía propriedades de partícula e que Young mostrasse que a luz possuía propriedades de onda, e as duas fossem manifestações diferentes da mesma coisa. É como olhar para um elefante. Se tocar na tromba, pensará que o elefante é uma cobra. Se tocar nas pernas, pensará que o elefante é uma árvore. E, na verdade, o elefante é uma mistura de todas essas qualidades. Então Einstein introduziu o conceito de dualidade ondulatória e particulada. E o que é isso aqui? Isso aqui é um laser de gás hélio neon. Ele emite 1 miliwatt de energia e demonstra que a luz é de natureza tanto ondulatória quanto particulada. Veja isso. Parece realmente que a luz consiste em partículas. É um raio em colunas muito coerente. Quer dizer que todas as ondas estão vibrando em uníssono. Se houver ondas, né? Se houver ondas. Agora ela passa por esta fenda dupla. E quando passa pela fenda, começa a interferir consigo mesma. Ondas começam a cruzar outras ondas para criar esse padrão. Então, como vemos aqui, a onda começa a se dispersar.
Agora, se as ondas não fossem nada além de fótons, partículas individuais, aqui teria apenas um ponto vermelho. Mas não é um ponto vermelho, parece um padrão ondulatório. E isso demonstra em um experimento a natureza tanto particulada quanto ondulatória da luz, a dualidade da luz. Foram necessários os esforços combinados de 3 gênios ao longo de 3 séculos para nos ajudar a entender a luz como a conhecemos hoje. Sem eles, ainda estaríamos vivendo na Idade das Trevas. O nêutron. O átomo, tão pequeno e tão difícil de imaginar. 72 quintilhões deles cabem em um único grão de areia. Descobrir do que um átomo é feito levou à nossa próxima grande descoberta. Para conhecer a história, fui ao Fermilab, nos arredores de Chicago, e me encontrei com o físico John Womersley. Mesmo 100 anos atrás, as pessoas sabiam o tamanho do átomo e pensavam que os elétrons e prótons estariam espalhados de forma uniforme por todo o átomo. Chamaram isso de modelo do pudim de passas, porque eles pensavam nos elétrons como passas em um pudim espalhados por todo o interior do pudim. No início de 1900, o físico Ernest Rutherford conduziu um experimento para explorar mais a fundo a estrutura do átomo. Ele bombardeou uma chapa de ouro com partículas radioativas alfa. Ele queria ver o que aconteceria quando as partículas alfa atingissem o ouro. E não esperava que acontecesse muita coisa. Pensava que a maior parte das partículas alfa passaria direto sem querer se desviar, sem se dobrar num ângulo maior. Mas o que aconteceu? Ele descobriu uma coisa completamente diferente. Ele disse que foi como se tivesse disparado uma granada num papel de seda e ela voltasse em sua direção. Algumas destas partículas alfa voltaram diretamente da chapa de ouro. Isso só poderia ocorrer se o interior do átomo fosse uma concentração densa e pequena de matéria. Ele não se espalha como um pudim de passas, e Rutherford chamou essa concentração pequena e densa de núcleo. O que estamos fazendo aqui no Fermilab é o descendente deste experimento. Pegamos um raio de prótons e o chocamos com um raio de antiprótons para ver do que os prótons são feitos. Graças à descoberta de Rutherford, os cientistas descobriram que a estrutura do átomo incluía prótons, elétrons e um núcleo. Mas foi James Chadwick, um aluno de Rutherford, quem completaria o quadro com a descoberta do nêutron. Agora estamos dentro do detector D0, que é um dos detectores de partículas do colisor do Fermilab. Aquele tubo ali é onde os prótons e antiprótons circulam. Eles entram em colisão alguns metros à sua direita, e todos estes instrumentos ao redor são o equipamento que usamos para detectar os resultados destas colisões. O que, de certa forma, nos remete à história do nêutron. Chadwick foi capaz de realizar um experimento que demonstrou que o núcleo era feito de prótons e nêutrons. E Chadwick usou uma inteligente técnica de detecção e estamos no meio dela para fazer isso. Só que ele não construiu um aparato tão grande, ele usou cera de parafina. Como em uma vela. Como em uma vela. E o que Chadwick fez foi usar esta cera para interceptar estas partículas vindas do processo radioativo e, de repente, todas as peças se encaixaram no lugar. A descoberta do nêutron mudou a história. Em 1939, um grupo de cientistas liderado por Enrico Fermi utilizou o nêutron como um projétil para dividir o átomo, iniciando a era nuclear.